Estamos aqui para cuidar. Estamos aqui para tratar. Na verdade, estamos aqui para você nos conhecer melhor. Nós somos a Elekta. A Elekta foi fundada em 1972 em Estocolmo, na Suécia, por Lars Leksell. Ele foi o inventor da radiocirurgia e desenvolveu a plataforma radiocirúrgica avançada que leva seu nome, Leksell Gamma Knife. A Elekta é líder em tecnologias de radiação de precisão para a medicina, desenvolvendo soluções de tratamento avançadas para radioterapia, radiocirurgia e braquiterapia. Nós somos uma empresa focada no tratamento oncológico e neurológico, através da radiação de precisão. Já são mais de 220 máquinas instaladas na América do Sul. Nesse período, nós viemos conquistando a confiança de alguns centros de referência muito importantes na região. E nós vamos seguir, porque o nosso compromisso é levar a melhor tecnologia para todos os pacientes. Atualmente, as soluções Elekta em oncologia e neurocirurgia são utilizadas em mais de 6.000 hospitais ao redor do mundo. Nesse momento, na América Latina, já há 12 anos, nós sentimos que toda a equipe da Elekta possui esse espírito, o espírito de levar a todos os cantos do nosso território cuidado, atenção e respeito no tratamento de câncer para os pacientes. Nossa missão é tornar a vida do paciente possível. Somos líderes de tecnologia de radiação de precisão para a medicina. Somos a Elekta. Bem-vindo ao nosso mundo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora a mesa redonda da 20ª semana da Física Médica da USP de Ribeirão Preto. Meu nome é Jezabel e sou aluna do curso de Física Médica da USP Campus Ribeirão. Em primeiro lugar, gostaria de dar alguns recados. Embora o formulário de presença estará disponível em alguns minutos na descrição da transmissão, sua abertura somente ocorrerá após 30 minutos da mesa redonda e será anunciada por uma mensagem na tela. Já seu fechamento será 1 hora após a abertura. Vocês poderão fazer perguntas pelo chat a qualquer momento. Tentaremos fazê-las aos palestrantes o mais rápido possível. As perguntas poderão ser direcionadas a um único palestrante. Além disso, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores que nos ajudaram a fazer esse evento acontecer. Quem estará conosco nesse momento são alguns ex-alunos do curso de Física Médica da USP de Ribeirão Preto. O primeiro integrante da nossa mesa redonda de residência é o André, R2 em radioterapia pelo Hospital do Amor. Bem, boa noite. Opa, perdão. Boa noite. A segunda é a Beatriz, R1 em radioterapia pelo Sírio-Libanês. O terceiro é o Rodolfo, R1 em radioterapia pelo AC Camargo. Boa noite a todos. Boa noite. O quarto, o Matheus, residente em radiodiagnóstico pelo HC São Paulo. Boa noite. E a quinta e última integrante, essa formada pela UFO, mas mestre pelo programa FAMB, Física Aplicada à Medicina e Biologia do Departamento de Física da USP de Ribeirão Preto, é a Uli, R2 em Medicina Nuclear, no Hospital das Clínicas de Ribeirão. Oi, boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês na nossa tradicional mesa redonda, mesmo que na versão online. Ficamos todos muito gratos pela presença de vocês. Como vocês sabem, normalmente nossas mesas redondas são bem interativas. Mas de início, eu acho que talvez vocês vão querer se apresentar e falar um pouco sobre vocês mesmos para os inscritos. Beleza, vou me apresentar aqui. Então, meu nome é André, mais conhecido como Cantareira aí, né, na faculdade. Eu entrei em 2015, na 16ª turma, e me formei no começo de 2020. E logo em seguida já ingressei na residência em radioterapia no Hospital de Amor de Barretos. Eu defini por querer escolher a radioterapia através dos estágios do final do curso, né? Então, quando a gente chega no finalzinho do curso, a gente tem mais afinidade por alguma matéria ou alguma área através dos estágios e a gente acaba definindo isso, né? E queria agradecer também a toda a organização da Semana da Física Médica. Acho que quase todo mundo aqui já participou da organização, sabe que é difícil e sabe que tem que ralar bastante. Então,
É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Beatriz? Beatriz, eu acho que você está mutada. Enquanto a gente resolve o problema da Beatriz, eu acho que o Rodolfo pode se apresentar. Beleza. Primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer a comissão aí da Semana da Física Médica pela oportunidade de estar aqui passando nossa experiência aí para os demais graduandos. Eu também sou da turma 16, entrei em 2015 e formei junto com o Canta e a 10, né, o André e a Beatriz. Eu me formei no começo de 2020, só que como eu trabalhava, não consegui ser aprovado aí numa residência e consegui, depois de um ano de estudo, entrar no AC Camargo, que é onde eu faço residência hoje. Eu decidi entrar na área de radioterapia depois de já ter passado por várias áreas do mercado de trabalho. Então, a gente tem trabalhado com programação, desenvolvimento, radiodiagnóstico, e aí foi fazendo a matéria de radioterapia que eu me encontrei aí na profissão. Então, qualquer dúvida, estamos aí para tirar dúvida, referente tanto ao processo de estudo para residência, quanto como que é a residência, né, a rotina no hospital, que é o AC Camargo. Então, se tiver dúvida, pode perguntar, galera. Acho que agora deu certo aqui. Agora deu. Boa noite, gente. Meu nome é Beatriz. Eu também sou mais conhecida como 10 em Ribeirão. Eu também sou da 16ª turma. Entrei em 2015 na faculdade e me formei no início de 2020. E aí, agora, no início de 2021, eu comecei a residência em radioterapia no Hospital Sírio-Libanês. E acho que eu optei por fazer radioterapia, principalmente porque desde o começo do curso eu vi que eu tinha uma afinidade muito grande com a questão do contato com o paciente, do ambiente hospitalar. E aí, mais para o final do curso, quando eu tive a oportunidade de fazer o estágio, conhecer um pouco das áreas, eu vi que era a radioterapia mesmo que eu me identificava mais. Também estou disposta a responder qualquer dúvida que vocês tenham sobre o processo seletivo, como é que a gente faz para estudar, como funciona a residência. E também queria agradecer pelo convite, porque eu também já fiz parte da Semana da Física e é muito legal estar do outro lado agora e poder compartilhar a nossa experiência com vocês. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Matheus Telca, ou só Telca, para quem já me conhece. Acho que eu sou o mais veterano daqui, eu estou da 14ª turma. Bom, eu me formei em 2018 e logo na sequência eu entrei na residência na área de radiodiagnóstico, num programa que era um pouco híbrido, que era 70% radiodiagnóstico e 30% medicina nuclear. Terminei a minha residência e atualmente eu estou atuando na área. Bom, o que me fez escolher a área de radiodiagnóstico, assim como os colegas, foi justamente a questão do estágio. No final do estágio eu percebi que a área da radioterapia eu não me identifiquei muito, né? Essa questão de algumas situações mais delicadas que eu vi que não era para mim. Então aí foi um balizador no meu caso. Bom, eu fico à disposição para eventuais dúvidas, curiosidades da área, e obrigado à comissão pelo convite. É uma honra estar aqui e poder contribuir com esse evento e com um pouquinho com a semana. Muito obrigado. Oi, boa noite, pessoal. Meu nome é Uli. Eu sou formada em Física Médica pela UFO, diferente de todos aqui. Eu entrei no curso em 2012 e terminei em 2017. Em 2018, eu entrei no mestrado pela FAMB, fui aluna do professor Martim. E em 2020, eu ingressei no programa de residência multiprofissional em oncologia, no HC aqui de Ribeirão. Hoje eu sou R2 em medicina nuclear. E eu agradeço pelo convite e espero poder contribuir com vocês com dúvidas e dúvida que vocês tiverem da área ou do setor aqui. É isso. Obrigada. Muito obrigada, pessoal.
Eu percebi que, agora, como pessoa que presta residência, é algo muito interessante que cada programa de residência ele possui ali as suas especificidades. Isso pode ser visto também nas provas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para o pessoal que está começando a prestar residência, ou o pessoal que ainda não chegou nessa fase, mas para quando chegar já saber como vocês se prepararam para as suas provas de residência. Bem, vou começar aqui falando um pouquinho. Quando eu me preparei, né, o difícil das provas de residência é que cada hospital acaba tendo o seu processo seletivo, seus métodos, suas provas, né? E isso acaba dificultando muito onde você focar, né, e o que você estudar, porque cada prova acaba abrangendo temas diferentes. Então, como eu ainda estava na faculdade, quando comecei a prestar as provas, né, era muito difícil, pelo menos para mim, não sei para as outras pessoas, mas acompanhar esse final da graduação, tentando se formar e, ao mesmo tempo, procurando, tipo, realizando as provas, né? Então, para mim, o segredo ali foi tentar conciliar, de alguma forma, os lugares onde eu queria prestar, onde eu queria realmente a residência, e conciliar com a graduação também, o término da graduação. Então, para mim foi fazer as provas mesmo de cada hospital. Então, pegar provas dos anos anteriores e refazer elas. Às vezes até montar algum esquema de quais os principais temas que caem em cada prova, né? Isso acaba sendo importante. E se dedicar bastante, porque não é fácil, realmente não é fácil. Eu só fui conseguir passar na prova depois que eu já tinha cumprido todas as disciplinas, depois que eu fiquei tranquilo para me formei. Então, peraí, agora eu posso me dedicar um pouquinho mais nas provas, né? Então, aí eu consegui me dedicar um pouquinho mais e, enfim, acabou dando certo. E, bem, para mim acho que é isso. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa aí. Na época que eu prestei a primeira vez na residência, eu estava trabalhando, então não consegui me dedicar muito às provas e fiz. Eu lembro que eu e o Canto até teve um diálogo, né? Que eu achei que a gente estava saindo da aula do Martim. Falei, não dá para fazer matéria e prestar prova, não, tô prestando de treineiro mesmo. Eu lembro que a gente teve esse diálogo ainda. E era isso, realmente é muito puxado. Então eu peguei e falei, ó, chegou uma época que chegou um momento que eu falei, se eu continuar assim, eu não vou nem me formar e nem passar na residência. Então, parei de estudar para residência, porque eu também trabalhava o dia inteiro, foquei em me formar. Me formei, e aí eu preparei um ano aí de dedicação às provas, né? Eu arrumei um trabalho onde eu trabalhava 2 dias na semana, e mesmo assim eu tinha uma renda até ok, porque era aula em escola particular. Então, eu peguei e fiz um planejamento. Eu prestei 10 provas e eu estudei cada prova. As que disponibilizava a prova, eu estudava a prova em si, né? E as que não disponibilizavam prova, eu procurava ler o edital, ver o que eles pediam. A dica que eu dou para quem vai prestar, principalmente radioterapia, é prestar, ver quanto você tem ali de dinheiro disponível e prestar o máximo de provas possível, só que ter um planejamento para prestar essas provas, né? Você pegar provas semelhantes como HC, AC Camargo e Unicamp e só ir acrescentando que uma tem e a outra não. Outra dica que eu vi que eu me auto-sabotei no primeiro ano, que eu não passei, é de só fazer provas, né? O fato de só fazer provas faz com que você se sabote. Você acha que todo ano vai cair aquilo, eu fiz todas as provas, mas não é assim. O edital, as referências são mais de 500 folhas de referência, então sempre eles mudam, colocam alguma coisa, então tem que ficar atento ao edital, tem que se preparar como se fosse um vestibular mesmo, principalmente a área de radioterapia, que é uma área que é bem concorrida aí no setor de física médica. Então a dica que eu dou é planejamento mesmo, planejar, estudar se tiver dúvida e deixar para fazer essas provas como simulados perto de cada prova. Então essa seria a dica que eu dava aí para quem está prestando, que eu dou aí para quem está prestando as provas de processo seletivo. Beatriz? Tava com um probleminha com a minha conexão, mas acho que aqui tá melhor, vai dar certo para eu falar um pouquinho melhor. Acho que a pergunta é sobre o processo seletivo, né?
Como vocês se prepararam? Eu terminei a faculdade em janeiro de 2020, mas eu só fui começar a residência esse ano, então eu tive um ano assim para me preparar. O meu plano, na verdade, era que eu conseguisse fazer estágios nesse meio tempo, mas com a pandemia foi dificultando, então, como as coisas estão melhorando, se eu pudesse indicar alguma coisa, se você tiver tempo para poder aproveitar antes de começar uma residência, prestar, seria fazer estágios em outros hospitais para conhecer a área, conhecer como é que funciona a dinâmica do serviço. E aí, como eu não consegui fazer isso, então eu basicamente passei esse tempo estudando. Acho que, como eles já falaram, é muito importante fazer as provas dos anos anteriores. Isso ajuda muito a direcionar o seu estudo. E eu acho que o que a gente vê durante as disciplinas mesmo na universidade ajuda muito a você ter uma base e saber por onde começar. Eu acho que as disciplinas que a gente tem são muito completas para alguns estilos de provas. E acho que o mais diferente é a parte do SUS, que eu particularmente assisti algumas aulas no YouTube. A gente lê bastante as normas, mas as leis, né, que são disponibilizadas. Mas o que mais me ajudou mesmo foi fazer bastante exercício que tinham das provas anteriores. Acho que para mim foi o segredo. Bom, no meu caso, eu concordo com o que os colegas comentaram. Essa questão do edital é muito importante, você saber o que a instituição que você está prestando, ela cobra de fato, porque tem algumas que vão mais numa temática mais de física médica mesmo, outras já querem toda a parte de física geral. E na questão de estágio também eu acho que é muito importante, porque tem muitas provas tem a parte de avaliação de currículo, né? Então isso conta pontos, né? Assim como a própria iniciação científica, questão de artigos, né? Se você tiver a oportunidade de publicar, é sempre muito bem-vindo, sempre pense nessa possibilidade. E no meu caso, que nem a Beatriz comentou, o SUS foi fundamental, porque no meu ano foram 30 questões, e 15 eram SUS. Então, a gente está competindo contra físicos, né? Digo assim na harmonia, né? Mas, teoricamente, eles já sabem física, então você tem que se garantir nesse outro lado, né? Então, nesse sentido, é a dica que eu deixo mais forte, né? Principalmente explore aquilo que, né, vai além da sua capacidade, não, que a gente não vê, né? E tem muita aula disponível gratuita, sabe? Então não é nada impossível. Existem cursos prontos para isso, que nem o pessoal, tem muita gente da enfermagem, da própria as outras áreas da saúde, que eles têm essa área de SUS muito forte, então isso já é muito bem estabelecido, não é difícil de encontrar de forma gratuita na internet. Então, eu acho que é o que eu tenho que compartilhar nesse sentido. No meu caso, eu não foquei exatamente na prova. Foi uma época que eu estava terminando o segundo ano de mestrado e queria entrar na residência, porque era o que eu queria desde quando eu saí da faculdade. Então, eu acho que foi de certa forma, ver constantemente o que a gente vai aplicar depois na prova e acaba aqui na prática também, né? Então, eu acho que isso foi o principal. O SUS é um grande diferencial. No caso aqui de Ribeirão, se eu não me engano, era metade da prova o SUS, né? E aqui no meu caso, as notas para medicina nuclear eram muito próximas, diferia em duas questões de uma pessoa que estava prestando para outra. Então, para mim, o que fez total diferença foi o currículo e foi a entrevista. Então, eu tinha realizado já projeto de extensão, eu tinha estágio extracurricular, monitorias, iniciação científica, trabalhos em congresso. Então, eu acho que isso foi o grande diferencial. É o que eu colocaria, assim, além de você estudar bastante para a prova e focar em algum lugar que você quer, já que um edital difere tanto do outro, eu acho que é construir o currículo ao longo da vida acadêmica, ao longo da graduação. Eu acho que isso seria o principal, até para a gente saber um pouco mais para a área que a gente quer seguir, que gosta ou não,
gosta de fazer pesquisa, ou quero realmente ir para a clínica, gosto mais da parte experimental, ou quero trabalhar com paciente. Então, assim, o que eu focaria bastante, que além do estudo focado, né, para o lugar que você quer prestar, seria construir um currículo ao longo da graduação. Certo. Muito obrigada. Agora a gente vai abrir em especial para as perguntas do público, né? A gente já tem algumas perguntas no nosso chat. E para começar, o Enoque Neto, ele fala: boa noite. Minha pergunta é para os residentes de radioterapia. Como vocês encararam o mercado de trabalho? Como vocês encaram os mercados de trabalho? Quais as qualidades vocês consideram necessárias para o futuro da física médica nessa área? Bem, posso começar respondendo aqui. Bem, o mercado de trabalho cada vez mais vai sendo concorrido, né? Porque cada vez mais pessoas vão saindo da residência, mas ao mesmo tempo também mais máquinas vão sendo instaladas. Mas o que eu considero necessário para o físico médico especialista em radioterapia é uma diversificação nas suas qualidades, ou seja, cada vez mais quando a gente trabalha com radioterapia, as coisas estão ficando mais automatizadas. E como consequência disso, não que o nosso trabalho não exista, ele existe bastante. Ou seja, a gente tem que criar outras funções, além de, aqui no Brasil pelo menos, de planejamento e de controle de qualidade. Então, acredito que funções como programação seria uma ótima ferramenta, né, para o físico médico, acredito que para todas as áreas, nesse caso, para dar continuidade na evolução do profissional, né? Então, fugir um pouquinho, talvez, mas ao mesmo tempo estar conectado, né, do serviço e tudo mais, ter outras ideias e não somente o trivial para o físico médico. Então, além de planejar, de controle de qualidade, essas coisas, essas outras atribuições seriam, acho que, essenciais para o futuro do físico médico na radioterapia. Eu tenho visto também bastante na prática que é muito importante aprender programação e cada vez mais acho que essa vertente está ganhando bastante lugar na radioterapia, porque muita coisa está sendo automatizada e essa automação vem também principalmente da atuação do físico, de entender quais são as necessidades dentro da radioterapia para poder automatizar. Então, eu acredito que a questão da programação tem sido, e do machine learning, tem sido a principal qualidade, acho que necessária daqui para frente na física médica. Eu concordo com a Décio Cantareira nessa questão e o que eu encontrei, né, como eu encaro o mercado para radioterapia é um mercado bom. Você vê os residentes assim, nem terminaram a residência e já tem oferta no mercado, porque existe a necessidade do físico médico na área de radioterapia. E eu me perguntava antes de entrar na rotina que uma coisa que é planejamento que a gente faz, se outra pessoa poderia fazer. Poder pode, mas o que a gente vê ali na prática é que a gente sabe o que está acontecendo, né? Cada passo, e principalmente o controle de qualidade, né? O engenheiro monta, o técnico manipula, mas o que está acontecendo ali, o que a gente está avaliando, o que isso vai ocasionar, né? Vai interferir ali no tratamento do paciente. Então, eu não só acho que é um mercado bom, mas eu acho como a gente é indispensável no mercado, né? Eu ficava com esse medo de entrar na radioterapia, será que o físico, o médico lá para frente não vão precisar, vai ser... Não, apesar de estar aumentando aí o machine learning, agora existe também o deep learning, então, apesar de estar avançando na tecnologia, a gente é um profissional indispensável na área de radioterapia, radiodiagnóstico, e apesar do avanço da tecnologia, e a gente também tem, por ter uma graduação bem híbrida, bastante coisa, né, a gente vê programação, instrumentação, nós somos os profissionais que mais conseguem absorver essa tecnologia com um intervalo de tempo pequeno. Então, eu acho que, agregando já o que os meninos falaram, o aumento da tecnologia, o aumento do mercado torna aí o físico médico indispensável, e eu acho que é uma das áreas aí que eu indico todo mundo a prestar e se aplicar, que eu acho que não vai se arrepender, não.
Só para completar aqui, eu acho que uma outra atribuição do físico médico que cada vez mais vai sendo requisitada acho que a gestão conforme com relação à equipe de trabalho. Que é o físico que acaba falando com o médico ou falando com o dosimetrista, né, querendo saber como que anda os técnicos, né, com relação às máquinas e tudo mais. Então, ter esse jogo de cintura com relação, às vezes, implementar alguma coisa com algum outro médico, é o físico médico que vai acabar fazendo esse papel, né, de buscar e correr atrás de implementação, de alguma A novidade. de proteção também, né? Isso, Que eu então, acabei de esquecer. toda essa conversação com a equipe, eu acho que é essencial também. Eu acho que, em resumo, o físico médico dentro da radioterapia é quem entende de tudo que está acontecendo ali um pouquinho, e aí, se ele não... acho que só ele vai poder saber quais são as dificuldades, o que é possível automatizar, por exemplo. Então, essas são, acho que, qualidades importantes, porque o físico é uma presença muito necessária no serviço. Certo, muito obrigada. O Lucas Costa pergunta: quando vocês escolheram a área que seguiram, foi importante fazer algum estágio prévio antes de decidir quais provas prestarem? Olha, eu não consegui fazer estágio, viu, Lucas? Porque eu trabalhei durante a graduação e como a 10 citou, né, o ano que nós tivemos para fazer estágio, algumas clínicas não aceitam, porque depois que você forma, você não tem vínculo acadêmico, você não consegue fazer estágio observacional. Eu, pelo menos, não consegui, né? E também entrou a pandemia, então eu não consegui fazer estágio em hospital nenhum. Então eu fui por eliminação, já tinha feito programação, desenvolvimento, radiodiagnóstico, e aí eu fui na cara, na coragem. Aí as provas mesmo eu fiz, o que eu fiz foi escolher as provas que eu mais gostava e também uma quantidade que aumentasse a minha probabilidade de entrar na radioterapia, né? A gente brinca que radioterapia é o jogo das cadeiras. Tenta ficar ali em todas, presta bastante prova, fica ali entre os 10 em todas, que na hora que rodar o jogo, você consegue, às vezes, entrar em algum hospital. Então, foi isso que eu fiz. E, então, eu não tive essa... E, incrível que pareça, o que eu mais queria era ser Camargo mesmo, tive um pouco de sorte, mas não tive essa oportunidade de fazer estágio, não. Eu acho que, com relação à área, à escolha da área, é importante fazer o estágio. Aí em Ribeirão a gente tem disponível o estágio no HC, não sei como está agora com a questão da pandemia, mas a gente tem essa possibilidade. E para mim foi muito importante para poder ter algum contato com a área, porque a gente vê a parte da teoria, mas é muito diferente você ter o contato ali de verdade com o paciente. Principalmente, assim, acho que na área da física, que muita gente nem entrou no hospital e viu como é que funciona, então acaba sendo um baque no início. Então, eu acho importante, antes de você decidir seguir a área, ter esse contato. Mas com relação agora ao hospital que escolheu, é bom se você tiver essa possibilidade, né? Como a gente falou, não teve como ano passado. A minha preferência era o Sírio, mas porque eu participei de alguns congressos e em um deles eu pude fazer uma visita no Sírio, conhecer o serviço. Mas uma outra coisa que eu acho que se você não tiver a oportunidade de conhecer as instituições que disponibilizam a residência, seria interessante conversar com pessoas que fizeram a residência lá, para você ter uma noção de como é que funciona, o que tem disponível, como é a rotina. Se não tiver como visitar e fazer um estágio, conhecer, eu acho que a melhor saída seria essa, assim, de conversar bastante com o pessoal que está na área e que fez a residência nesses lugares. Eu, pessoalmente, acho o estágio bem importante para a gente decidir, principalmente, a área que vai seguir. Eu acho que, na graduação, a gente tem, principalmente, um contato muito grande com a radioterapia. E, assim, vendo na residência em medicina nuclear, a gente tem uma carga horária de 60 horas semanais e um supervisor de radioproteção ficaria no serviço de 8 a 16 horas por semana. Então, mesmo acompanhando a rotina, a gente não conseguiria ter tanto contato com esse físico. Então, eu acho que no estágio é bem importante a gente realizar esse estágio
ter certeza, né, participar da rotina, ver que aquele tipo de rotina que você gosta é uma rotina extremamente multiprofissional, e também avaliar bem o que é o trabalho de um físico dentro da área que você quer. Eu falo pela medicina nuclear que, tipo assim, vai além do que é um controle de qualidade, tá mais na gestão dos profissionais, tá mais na gestão da rotina, porque o controle de qualidade você vai fazer ele mensalmente, semestralmente, ou vai até mesmo avaliar o que um técnico está fazendo. O físico vai trabalhar mais nos bastidores. Mas a gente tem que saber entender a questão toda da rotina, de como funciona, para poder atuar de uma forma eficiente. Então, eu acho, na escolha da área, o estágio muito importante, e inclusive na construção do currículo também, como eu comentei antes, né? Bom, acho que para fechar essa parte dos estágios, eu acho que é fundamental, mesmo você não conseguindo um estágio onde você gostaria, né, de prestar sua residência, aproveitar ao máximo onde você conseguir o seu estágio. Que nem a gente tem, pelo menos, né, lá em Ribeirão, que eu me formei, a gente tinha os estágios em 4 áreas, né? Não sei como está atualmente. E uma coisa assim que é importante é mais ou menos, mas é muito a sua postura durante o estágio, sabe? Porque o estágio não fica esperando muita coisa, porque às vezes são profissionais que não estão recebendo a mais por treinar você, né? Então não existe ali uma motivação para te treinar. Isso é uma realidade, infelizmente. Então, muito da boa formação e o seu próprio aprendizado durante o estágio vai muito da sua iniciativa. Então, por exemplo, você ir atrás, você perguntar, você identificar uma brecha. Eu encontrei uma pessoa da equipe que você teve mais afinidade, que ele é mais aberto a tirar dúvida, então se aproxima dessa pessoa, sabe? Então tente encontrar as pessoas chaves dentro do estágio para você criar uma relação ali, porque assim você cria uma relação de confiança e isso é uma troca, né? Então você consegue ter muito mais aprendizado e contribuir de forma, né, para o fluxo, para a rotina do serviço. Então, isso que eu acho mais fundamental do estágio, você nunca esperar nada e sempre estar tentando aplicar todo o seu conhecimento. Então, você viu alguma coisa interessante na aula, sabe? Tenta enxergar onde que está aplicado, sabe? Então, e sempre um conselho, faça um resumo do seu estágio, né? Então, embora durante a graduação às vezes é corrido, porque física médica a gente sabe, acaba acumulando algumas matérias, né? Infelizmente. Então, você, por exemplo, registrar tudo que você aprendeu naquele dia, porque vão ser várias semanas de estágio. Então, lá na frente, você já vai lembrar de alguma coisa que você aprendeu lá na frente, sabe? E você demonstrar isso é muito importante, porque daí mostra a sua evolução, sabe? Isso pode ter uma grande implicação direta em possíveis indicações, sabe? Então, essa é mais a minha contribuição nessa questão do estágio. Eu só queria complementar que eu acredito que na radioterapia a gente tem aqueles grandes centros que são mais conhecidos no tratamento de câncer e tudo. Eu imagino que no radiodiagnóstico e na medicina nuclear isso não é tão visível, não é tão aparente para a gente, principalmente na graduação. No meu caso, eu estava aqui em Ribeirão já e a gente está tendo uma mudança de setor. Então, a gente está indo de um setor que tem uma gama-câmara e um captador de tireoide para um setor que, além desses 2 equipamentos, vai ter mais uma gama-câmara dedicada a cardio, mais uma gama-câmara igual a que a gente tem ali, e mais um PET-CT. Então, foi assim um ano incrível para poder entrar e pegar toda essa mudança, chegada de equipamento, aceite de equipamento. Então, foi assim, eu acho que talvez pesquisar e conversar com quem está fazendo naquele lugar que você tem interesse também seja assim uma estratégia bem interessante para você definir o local. Certo. A Ohana Gabriela pergunta: como é a rotina de vocês na residência? Deixa eu começar. Então, você começa, André? Você quer falar? Primeiro, na ordem? Pode falar. Vou falar.
Os hospitais eu acho que são um pouco independentes, cada um tem um protocolo, uma rotina. O AC Camargo é dividido em 3 escalas para os físicos médicos, que é a escala do 3D, que é a escala de planejamento, a escala da tomografia, que é onde nós acompanhamos o posicionamento do paciente, e essa tomografia vai para o sistema de planejamento, para o pessoal que está no 3D planejar, e também nós temos a escala de bracterapia, né? O AC Camargo é o hospital assim que eu gostei mais quando eu entrei por causa da tecnologia horizontal que ele tem. Então, o AC Camargo ele tem desde o 3D, TBI, até o VMAT, né? Tem bracterapia 2D, 3D. Então, você sai de lá pronto para um lugar de baixa tecnologia e de alta tecnologia também. A rotina depende da escala. Tem dia que você não tem hora para ir embora, assim, né? Dependendo como tiver, você só tem hora para entrar. Depende do dia como que tá. Mas a rotina é uma rotina assim, depende se você já teve alguma experiência no mercado ou se você está acostumado a não trabalhar. Se você não trabalhou alguma vez, ou pelo menos não fez um estágio, algo do tipo, não acompanhou, você não vai, você vai sentir um pouquinho, vai estranhar um pouquinho no começo. Depois você acostuma e é isso aí, entra às 8, sai às 8, e aí você se acostuma com a rotina. Mas é uma rotina meio regrada, assim. A gente, lá no Camargo também, nós pegamos o paciente, nós cuidamos do paciente em todo o processo dele. Então, se eu estou no 3D, eu peguei uma pasta, eu vou fazer o planejamento, vou fazer a confirmação do cálculo de unidade monitora, eu vou acompanhar esse paciente até ele chegar no acelerador de partícula. O pessoal que está na tomografia, na simulação, vai junto com um titular no início e verifica se o posicionamento está de acordo com o que foi simulado na tomografia e que foi planejado no TPS. Então, a rotina ela é dividida nessas partes e varia um pouco aí de hospital para hospital, mas a rotina ela se acostuma com ela depois de um tempo. Bem, acho que pelo menos lá no hospital de câncer de barriga acaba sendo bem intensa. Assim como o Rodolfo falou, é dividido em vários, como é que fala? Escalas, isso, várias escalas. Então, nós temos basicamente 3 escalas também. Tem a escala da bracterapia, a escala do planejamento e a escala do planejamento do QA. Então, os 2 residentes da noite, eles são responsáveis por rodar os QAs, quem entra de manhã é responsável pela bracterapia. O que acaba salvando mesmo são essas escalas. Só que, se você não tiver um bom planejamento durante o seu dia, às vezes, ou não tiver, ou seja, uma comunicação mais estável com os seus colegas de trabalho, você acaba se enrolando. Então, eu acho que o importante da residência é você conseguir gerir o seu tempo, ou seja, se tem as 12 horas para cumprir, às vezes você acaba cumprindo mais, né? Mas tentar de alguma forma dividir ela no seu trabalho e no estudo também, porque pelo menos aqui os 80% prático e os 20% de estudo teórico. Então, a gente acaba tendo um material teórico para seguir mensalmente, então conforme você vai passando os meses, você vai evoluindo no seu conhecimento, né? Então, você tem que meio que dar conta de tudo, do seu trabalho prático e desse trabalho, dos seus estudos teóricos. E eles são muito importantes porque eles complementam entre si. Então, se você está vendo uma coisa na teoria, às vezes vai ser alguma coisa que vai acontecer na prática, né? Como, por exemplo, o cálculo de unidade monitor. Às vezes acaba surgindo um 2D lá direto na máquina e você tem que fazer o cálculo da unidade monitora direto na mão. Então, se você não estudou isso ainda na parte teórica, você não vai conseguir fazer esse teste, esse caso, né? Então, são coisas complementares. Uma outra coisa que eu ia comentar é sobre as aulas. Então, no R1 aqui você acaba tendo que dar aula toda semana. Então, acaba sendo bem pauleira. Então, chega, às vezes, durante a semana, você tem aula para segunda-feira que eu tenho que dar. Então, aí é o final de semana montando a aula. Se você conseguir se programar durante a semana para montar a aula, melhor ainda. E são aulas com seus companheiros de equipe. Então, também tem essa parte de comunicação entre as pessoas. E ela acaba sendo muito importante para o decorrer do dia, né, na residência. Muitas vezes você vai acabar ficando mais do que as 12 horas lá. E não que isso tenha que ser normal ou alguma coisa assim, mas acaba acontecendo realmente.
Lá no Sírio, a gente é um pouquinho diferente a rotina, porque a gente não tem essa divisão de escalas. O que acaba acontecendo é que algumas das tarefas nós nos dividimos, né, na equipe, então algumas tarefas ficam mais voltadas para os R2 e outras para os R1s, mas todo mundo entra e sai mais ou menos no mesmo horário. Eu costumo dizer que a gente tem uma divisão, assim, na rotina de 3 tarefas principais, que primeiro são as aulas, então a gente tem aulas de física, de radiobiologia, de anatomia durante a semana, são 3 ou 4 aulas durante a semana, dependendo do esquema, né, de aulas, e a gente reveza essas aulas, então às vezes são aulas dadas por nossos residentes da física, às vezes por residentes médicos, então acaba sendo uma discussão bastante interessante e multidisciplinar por ter esse contato. A gente também tem a segunda parte, seria o contato que a gente tem no planejamento, na simulação do paciente, nos inícios, de acompanhar o primeiro dia de tratamento. E aí a terceira parte seria o controle de qualidade. Como a gente só consegue fazer o controle de qualidade quando a máquina não está sendo utilizada com o paciente, então isso acaba acontecendo no fim do expediente, né, durante a parte da noite. Então a gente faz controle de qualidade tanto da máquina quanto dos tratamentos dos pacientes. E aí, por exemplo, essa é uma parte que é mais voltada para o R1 lá. A gente aprende a fazer esses controles de qualidade, executar eles. E, por exemplo, um outro exemplo seria a bracterapia, que a gente acompanha como R1, mas é um pouco mais voltada para o R2. E aí, assim, já que a gente não tem escala, isso de certa forma vai ajudando a ninguém ficar sobrecarregado nessa divisão de tarefas. Mas no final você acaba vendo um pouco de tudo. E é muito importante isso que o André falou da questão da organização, como são várias coisas acontecendo ali durante o dia, são várias demandas ao mesmo tempo, é importante que você tenha bastante organização. E aí realmente acaba acontecendo de ser bastante cansativo, por isso acaba entrando cedo, e aí precisa esperar a máquina terminar para fazer os testes, então você acaba sendo mais tarde também. Mas acho que é o esquema da residência mesmo, são 12 horas pelo menos, e acho que é mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma dúvida mais específica com relação à radioterapia. Acho que eu posso falar um pouquinho. Bom, no meu caso, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, na parte de radiodiagnóstico, como que funcionava? A gente, então, tinha o R1 e o R2, né? E a gente tinha tanto um cronograma anual de tudo que acontecia no Instituto. Lá a gente trabalhava em 2 institutos, que era o Instituto de Radiologia e o Instituto do Câncer, e nisso somam mais de 350 equipamentos diferentes. Então a gente tinha que dar conta disso em praticamente, né, em menos de um ano, né, contando fim de semana, que o Instituto não funciona, enfim. E acho muito compartilho a questão de horário de máquina, então a gente precisa ser bem maleável nesse sentido. Então tem a questão de às vezes precisar ficar até mais tarde ou chegar mais cedo para você pegar o equipamento livre e fazer toda a avaliação de qualidade que necessita. Tem a questão, assim, né, acredito que seja de todos os programas, tem a parte a parte teórica, né, que então tem uma grade voltada à parte de física médica e uma grade voltada à parte multiprofissional, né, que então você tem contato com algumas disciplinas da área da saúde mesmo, então depende do programa, né, então, por exemplo, você aprende bastante saúde pública, você interage com residentes de outras áreas nessas aulas, então você aprende bastante na questão de gestão nesse sentido. E então a gente tinha um cronograma, né? Então você vai crescendo com o passar dos meses. Você começa, no caso do radiodiagnóstico, a gente começava com as tecnologias mais simples e evoluindo. E toda semana tinha de cerca de 2 a 3 seminários que a gente apresentava, e também tinha aulas, né? Então a gente é treinado a falar, explicar, ensinar intensamente, e fora a questão da rotina, então a gente atuava direto com a engenharia clínica, então toda vez que tinha alguma manutenção no equipamento, a gente
era interessante a gente estar acompanhando, para logo na sequência a gente já ir fazer as verificações de qualidade do equipamento. E a gente tinha estágios também, então a gente tinha que aprender toda a rotina do setor de radiologia, todas as salas de exame, todos os exames que eram feitos, o setor de fluoroscopia, o centro cirúrgico, a gente também fazia estágio, acompanhava cirurgias usando o arco cirúrgico, setores de radiologia intervencionista, a gente também acompanhava, própria setor de tomografia, então acompanhava a rotina de tomografia, ultrassom também, ressonância, densitometria, odontologia, então é tudo bem dividido para você cumprir tudo nos seus 2 anos. Então, vamos supor, você está estudando modalidades mais simples, como raio-x convencional, CR, DR, então você está acompanhando, fazendo o acompanhamento clínico, que a gente fala, no setor em loco, então você está vendo ali na prática os parâmetros, tudo que está sendo utilizado, possibilidades de melhoria, sempre tinha questão de treinamento também. A gente acompanhava as reuniões dos médicos, radiologistas, tanto os residentes como alguns assistentes, então a gente fazia o link, né, com o que eles precisavam de qualidade, com o que a gente sabia, né, para aplicar na área. E na rotina em si, quando a gente tinha... os programas têm os preceptores, que a gente chama, né, então aquela pessoa que é o nosso supervisor ali, para quem a gente responde. E no nosso caso, a gente geralmente ia em duplas, então tinha agendas simultâneas, então tinha um arco cirúrgico num instituto e uma tomografia no outro instituto, então um R1 e R2 ia cuidar da tomografia, um R1 e R2 ia cuidar do arco cirúrgico. Geralmente o R1 ele não toca em nada, ele apenas observa, por razões de não fazer coisa errada, e o R2 ele tem mais essa responsabilidade de cumprir, né, o fluxo ali, fazer todo a avaliação, né, e dependendo do grau de complexidade do equipamento, a gente era liberado sozinho e alguns com supervisão desse nosso preceptor, porque envolve muitos parâmetros que você não pode desregular o equipamento, então essa questão é bem estabelecida, nesse sentido, no meu caso. Aqui no HC de Ribeirão, a gente também tem essa divisão de 20% carga teórica, 80% carga prática. E na carga teórica vão entrar, então, um pouco das disciplinas, né, os estudos voltados para a nossa área específica, voltados para saúde pública em geral, na área multiprofissional, e voltados também para o programa em oncologia. Então, também seria matérias mais multiprofissionais, mas mais aplicadas também à oncologia. A gente tem semanalmente os rounds clínicos, que são feitos com a equipe multiprofissional, onde cada semana um apresenta um caso clínico e vai discutir com a equipe multiprofissional. No setor de medicina nuclear, a gente tem um grupo de pesquisa, então semanalmente a gente tem reuniões também com o grupo de pesquisa, com o pessoal que está lá fazendo mestrado, doutorado, e com os nossos TCRs. No final da residência, a gente tem que apresentar um trabalho de conclusão de residência, então ao longo desses 2 anos nós desenvolvemos um projeto, isso está incluso na carga teórica também. Na carga prática, aqui entra um residente por ano. Então, a gente tem algumas atividades delimitadas entre R1 e R2. Entre o R1 fica mais a questão de proteção radiológica, e para o R2 já fica a parte de controle de qualidade e centro cirúrgico. Geralmente a gente leva a gama probe, para o centro cirúrgico em pesquisa de linfonodo sentinela. Isso já é uma responsabilidade do residente do 2º ano. Além disso, a gente dá treinamento anual para a equipe de enfermagem e equipe técnica. E também a gente está apto aí a um suporte técnico, né? Tanto com o equipamento como com a rotina. Então, tem essa carga horária de 60 horas,
e a gente basicamente fica assim, a rotina diária vai depender muito dos exames que tem cada dia, mas seria então até acabar a rotina do dia. Então não tem muito horário, vai depender muito de que tipo de exame que está sendo feito cada dia. E eu acho que isso a rotina vai mudar de hospital para hospital, a quantidade de máquinas que tem operando ali. Aqui a gente não tem o quarto terapêutico. Eu acho que isso também mudaria para alguns outros hospitais. E quando tem alguma pesquisa no setor, então a gente está sempre acompanhando ali também. Seria mais esse suporte técnico na rotina mesmo. Bom, pessoal, antes de tudo, boa noite aos participantes e a todos vocês que estão assistindo. A Jezabel teve uns problemas de conexão, então eu vou estar continuando por enquanto com vocês, certo? Então, vamos lá. A pergunta da Ariane é: boa noite. Eu queria saber se geralmente é divulgadas as notas de cortes das provas e como é essa concorrência. Eu acho que varia muito de processo seletivo. Alguns eles disponibilizam as notas dos classificados no site do processo seletivo, mas a maioria não disponibiliza. Pelo menos lá no CID, eu acho que só ficou disponível para quem tinha feito a prova, né, as notas. Mas acho que a concorrência você acaba conhecendo quando você vai fazer as provas, porque todo mundo acaba fazendo as provas nos mesmos lugares. Então, é basicamente sempre na radioterapia, por exemplo, é sempre a mesma galera que está ali fazendo as provas, você acaba conhecendo todo mundo. Acaba sendo acredito que existam mais vagas na radioterapia do que na área de medicina nuclear e de radiodiagnóstico, mas ainda assim eu acho que a concorrência acaba sendo um pouco grande, porque por mais que existam uma quantidade considerável de vagas, eu acho que ainda é pouca, considerando a quantidade de pessoas que estão se formando em física médica e procurando fazer residência. Então, acaba sendo considerável assim, a concorrência na maioria dos hospitais. O AC Camargo, ele divulga a nota de corte, mas o AC Camargo divulga, o Erasto divulga, o INCA ele não divulga, mas ele fala que é os 20 primeiros, então ele lança a lista de 20 primeiros, é só você olhar ali mais ou menos, o edital fala, se os 20 últimos tiver a mesma nota, passa. A Unicamp também são os 24 primeiros, eles corrigem a P2, passou da P2, eles também não falam mais ou menos quem passou, mas eles falam que vão corrigir os 24 primeiros, e é isso. O HCSP, ele só te fala na área do candidato se você está aprovado ou não para a segunda fase. Divulgar a nota de corte mesmo, de modo claro, eu acho que é a VUNESP pelo AC Camargo. O Círio também divulga, acho, para quem prestou. O ideal é falar o que a 10 falou mesmo, fazer um network com a galera e perguntar. Geralmente nos grupos o pessoal já fala, fiz tanto, fulano fez tanto. E aí no final você fica tendo uma base de qual que é o mínimo ali que você tem que acertar em cada hospital para você conseguir passar de fase. E uma coisa que todo mundo falou, esqueci de frisar na minha parte, é que o currículo ele tem que ser construído, tá, gente? Um currículo aqui na Secamargo ele é eliminatório em uma fase e em outras residências que não cobram análise curricular, mas tem entrevista. E o que você vai falar na entrevista? Você vai falar o que você fez na graduação. Então, você tem que se construir o currículo também é importante. Não é só estudar para a prova, não, tá? O pessoal comentou aí, é bem importante. Ali em Barretos, eles divulgam a lista geral de todas as pessoas que fizeram a prova e passam para a segunda fase 3 vezes o número de vagas. Então, ali para a radioterapia são 3 vagas. Então, passa para a segunda fase os 9 primeiros classificados. É coisa de uma questão de diferença de classificar o 10º para o 9º colocado. Então, e são muitas questões, né? Acho que agora mudou o número, acho que são 60 questões agora, antes eram 70, então são poucas questões que fazem a diferença de você ir para a próxima fase ou não. Eu acho que eu não comentei isso, mas no Círio é um pouco diferente o processo do fato de que a nota da prova
vale 90% da nota final e o currículo só vale 10%. Então, a gente tem a impressão, assim, de primeira, que não vale muito o seu currículo, a entrevista não vai contar muito, o que é importante é a prova. Realmente, a nota da prova é que vai fazer você ir para a próxima fase. Mas, como todo mundo comentou, as notas são muito próximas umas das outras, então variam pouquíssimo entre os candidatos. E aí, quando você chega na segunda fase, aqueles 10% faz diferença, sabe? Porque como a diferença entre um candidato e o outro é de uma questão ou duas questões, às vezes o fato dele ir muito bem na entrevista garante a vaga dele e desempatar ali com quem ele está concorrendo. Então, mesmo nos hospitais que não consideram tanto assim na nota o currículo, isso acaba sendo decisivo de alguma forma. Então, é muito importante. Eu acho que na área da residência, a gente não se preocupa muito, a gente se preocupa mais com o que a gente faz de forma extracurricular na graduação do que se você passou com 5 ou se você passou com 10. O que faz diferença mesmo acho que o seu interesse, o que você está procurando, o que você fez durante a graduação e o que você procurou nesse período. Quanto mais oportunidades você tiver e puder aproveitar nesse sentido, é importante. Aqui no HC em Ribeirão, a gente teve algumas mudanças na prova nos últimos anos, né, por questão de pandemia. Então, o ano passado a prova foi online, esse ano a prova vai voltar a ser presencial, então a gente teve algumas mudanças. Eu não sei como que está o edital exatamente esse ano, mas quando eu entrei era 70% prova e 30% currículo. A concorrência para medicina nuclear é bem mais baixa. Aqui também são 3 vezes o número de vagas. No caso, então, da radioterapia, são 2 vagas. Então, 6 pessoas passam para a entrevista, para a segunda fase. E na medicina nuclear, como é só uma vaga, são as 5 primeiras pessoas que passam para a segunda fase. No ano que eu entrei, foram 5 inscritos. Então, todos passaram para a segunda fase. Isso foi sorte, né? Esse ano tivemos 9 inscritos, pelo que já foi divulgado. Mas é basicamente isso. No meu caso, no HC de São Paulo também era 3 vagas por 3 candidatos por vaga. E como tinha a questão da nota mínima, né? Se você não atingir esse valor, né, você não ia para a lista, né? Então aconteceu acabou de sobrando vaga um tempo atrás, que eu fiquei sabendo. Como faz algum tempo que eu já prestei, não sei se mudou alguma coisa diferente, mas é importante você saber, né, dessa nota de corte para você ter um balizador, né? Para você, por exemplo, se você vai prestar várias provas, para você ter um indicador se você está indo bem, se você não está indo. É um bom ato para você fazer. E com relação à concorrência, foi o que o pessoal comentou, né? A radioterapia realmente é a área que o pessoal geralmente costuma ter mais interesse, né? Então, no caso radiagnóstico, a gente tem menos concorrência, sim. Mas não deixa de você ter que estudar, né? Não é também assim. Vai ter outras pessoas que vão ter interessado nessa aula também. Mas acho que é isso. Agora, a Gabriela perguntou, uma pergunta específica para a Beatriz. Ela perguntou se o Círio possui algum programa de estágio. Ele aceita estagiários não remunerados, né? Só um estágio observacional, se eu não me engano é de 1 semana. Eu posso disponibilizar depois para o pessoal da equipe da semana um e-mail, que aí você pode entrar em contato e eles vão te dar as informações certinhas de que tipo de documentação você precisa, mas eu sei que é importante para eles você ter ainda o vínculo com a universidade, então a única necessidade assim é que você tenha como comprovar que você está cursando um curso de graduação na área e que, de certa forma, a universidade está se responsabilizando, né, por você estar ali na instituição fazendo estágio. Mas acho que, tirando isso, é só questão de mandar um e-mail e conversar e marcar uma data e conhecer lá.
Opa, perdão, meu microfone estava fechado, mas vamos lá. Pergunta do Carlos é: consideram que fazer mais horas de estágio obrigatório durante a graduação seria interessante? Que adicionariam ao curso de graduação que fizeram considerando a escolha de carreira feita? Como eu citei, eu não fiz o estágio obrigatório, eu usei um estágio em radiodiagnóstico em uma empresa privada, né? Mas creio que sim, é importante para a pessoa ter o primeiro contato e ver se é aquilo que ela quer. Eu tive a sorte de gostar de radioterapia, mas eu tinha amigo que tinha feito estágio em radioterapia, preferiu o radiodiagnóstico, prestou e passou. E o que eu adicionaria ao curso de graduação, escolher a minha carreira? Eu adicionaria uma optativa de SUS aí, porque eu acho que principalmente quem vai prestar radioterapia tem que entender que atendimento humanizado é uma coisa necessária nessa área, sabe? E também saber o que é o SUS, né? O SUS no papel ele é bem bonito, na prática ele também é bonito, mas assim, eu indico todo mundo ler e entender o SUS, isso abre a nossa visão para o atendimento, para onde está indo o nosso dinheiro aqui no país e como está funcionando, e por que a gente tem que defender o SUS, porque tem muita gente que acha que não, que SUS é só hospital e não é. Então, levando em consideração minha área, essa área mais clínica, né, que eu escolhi para minha carreira, eu acho que uma optativa de SUS, dado por alguém da enfermagem, ou alguém mesmo que já teve esse contato no SUS, né, eu acho que uma optativa nessa área seria de suma importância aí para o pessoal que vai escolher a área clínica. Bom, posso continuar? Um abraço, professor Garrido. Né? Primeiramente, com relação ao estágio, eu acho que a questão de tempo é uma coisa interessante de ser ampliada, porque, pelo que eu me lembro, na minha época, eram 3 semanas por área. Então, de certa forma, ficava um pouco corrido. E que nem eu comentei, até você criar afinidade, confiança com a equipe técnica ali do local, leva algum tempo, né? Então, às vezes, quando você está, de fato, pondo a mão na massa, já acabou o estágio, né? Daí você tem que rodar para outro setor. Então, eu acho que prolongar um pouquinho, né, a duração do estágio obrigatório, eu acho que é uma coisa interessante de ser implementada, porque assim a gente vai ter mais oportunidade de nos desenvolvermos durante o estágio. E eu acho que com relação à segunda pergunta, eu acho que trazer mais, né, da realidade do dia a dia do físico, né? Porque às vezes eu entendo que é importante a gente ter uma base sólida, né, na nossa profissão, mas às vezes fica muito distante do que a gente vê, né? Então eu sei que é para isso que serve o estágio, né? Mas eu acho que talvez durante as disciplinas a gente for mesclando onde que a gente vai aplicar. Às vezes a gente tem algumas disciplinas muito teóricas que acaba desanimando de certa forma, né? Mas não é bem assim. Então talvez, né, tentar trazer um pouco o dia a dia da rotina em si. Olha, isso aqui eu aprendi lá em Física 1, estou usando. Então, por que não mostrar lá na Física 1, sabe? Então, eu acho que é uma coisa bem interessante. Acho que contribuiria bastante para todo mundo. Com relação à quantidade de horas do estágio, eu acho também que se fosse... quando eu fiz, se eu não me engano, foram 2 semanas em cada área, então realmente acaba sendo um pouco corrido. Eu acho que a gente tem uma noção básica de como é que funciona o serviço, mas a gente acaba não conseguindo ver tudo, assim, a gente vê de forma mais rasa, sabe? Então talvez fosse interessante para conseguir conhecer um pouquinho mais de cada área. E acho que isso das disciplinas teóricas também terem um pouco mais de aplicação na prática também ajudaria bastante. Eu me lembro que quando eu fiz a disciplina de radioterapia, a turma era um pouco grande, então a gente não tinha como ir frequentemente ao hospital e conhecer as coisas mais na prática. Mas eu me lembro que as oportunidades que nós tivemos de ir e ver como era um controle de qualidade, ver como era feito um planejamento,
agregava muito, porque é diferente você ver na teoria e depois você ver na prática a coisa acontecendo. Eu acho que o estágio obrigatório ali é importante para quem está na graduação ali no fim dela. E eu acho que se for fazer alguma coisa no hospital aí, nas clínicas em Ribeirão, eu acho que seria bacana, às vezes, criar algum tipo de roteiro, alguma coisa, para o aluno se interessar e ir descobrindo as coisas conforme vai passando nos estágios, né? Claro que muitas dessas coisas acaba dependendo do interesse do aluno, mas às vezes dar algum pontapé inicial ou cutucar o aluno para criar algum interesse com relação a isso, para conforme ele vai no estágio, no decorrer do estágio, ele se interessa cada vez mais. Então, às vezes, criar algum tipo de roteiro, alguma coisa, seria bacana para o aluno ter uma direção, saber onde que ele ir, né? E com relação a algum curso que adicionaria, eu fiquei sabendo, acho que recentemente, que adicionaram acho que anatomia topográfica, não sei quanto tempo faz isso, eu acho que foi uma coisa bem interessante, porque pelo menos quando eu fiz, a anatomia ainda era dada pela turma da medicina, e era bacana, só que não era uma coisa tão aprofundada assim, tão específica com o que a gente vai ver na área, pelo menos, na radioterapia. Então, acho que a anatomia topográfica aí foi de optativo, foi uma boa escolha para o pessoal aí que puder desfrutar dessa matéria, acho que eu aconselho. Né? Com relação a essa disciplina especificamente, também tenho essa opinião, porque quando eu entrei na graduação ainda tinha essa disciplina de anatomia, e no começo a gente não... é muito diferente de todas as outras, a gente não entende muito bem porque a gente está vendo isso, mas depois saindo da graduação e indo para a residência, eu vejo o quanto isso era importante, e que talvez ela não tivesse focos, assim, direto para o que a gente precisa, porque como era dada pelo pessoal da área da medicina, às vezes era muito longe do que a gente via, então acabava dificultando um pouco o processo de aprendizagem. Acho que agora, sendo com professores da física e voltado para o que a gente realmente vai fazer na prática, vai ser uma disciplina bastante proveitosa. Eu vou falar um pouco da minha experiência na graduação, que não foi aqui na USP, né? Foi na UFO, e eu fui da terceira turma, então é algo um pouco mais distante da realidade da maioria aqui. Mas, se eu não me engano, foi 300 ou 380 horas de estágio obrigatório dividido em 4 áreas. Então, acaba que, assim, talvez para um estágio obrigatório, para a pessoa passar por aquela área que ela não tem tanto interesse, adicionar horas a esse estágio obrigatório não é tão interessante. Mas eu acho que talvez a possibilidade da pessoa ficar um tempo a mais naquela área que ela tem interesse e vivenciar um pouco mais da rotina nessa área. Ver o trabalho do físico um pouco mais a fundo. E também eu acho que essa ideia que eles comentaram, todo mundo comentou, de correlacionar esse conteúdo teórico que a gente vê com o que é aprendido na prática. Porque muitas vezes a gente está lá na teoria, então a gente sabe para que serve tudo aquilo na teoria. Chega na prática é completamente diferente. E sem falar, assim, numa aplicação em rotina mesmo, né? Na hora que a gente está dentro do hospital, numa rotina, é tudo diferente. E também falando sobre a área de legislação. Tanto no SUS, e eu acho que no radiodiagnóstico também é assim, como é para a medicina nuclear, a gente tem que seguir muita parte de normas, né? Então, para a prova da CNEM mesmo, que é um componente quase assim fundamental para quem está finalizando aqui a residência, a gente tem que estudar muito a parte de normativa da CNEM para a prova de supervisor de radioproteção, e a gente vivencia isso o tempo todo. Então, as normativas, tanto para a instalação radiativa em geral, no meu caso, para a medicina nuclear, para normativa de rejeitos, de transporte de fontes, e eu acho que na graduação a gente não tem nem noção que esse tipo de coisa é importante, mas na rotina é o que pauta a rotina clínica. Então, tanto a proteção radiológica, como todo o funcionamento da rotina clínica vai ser baseado nessas normativas. E na graduação a gente não tem nem noção desse tipo de coisa. Então, acho que é algo legal a ser inserido, assim. Não sei se seria dentro de uma disciplina própria, por exemplo, de medicina nuclear ou de radiodiagnóstico,
ou só numa disciplina de normativas, mas eu acho que é algo legal de ter contato na graduação, para saber a realidade lá fora. Perfeito, pessoal. Bom, então, agora a gente decidiu estar terminando a mesa redonda com vocês. Então, eu vou agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente e a todo mundo que assistiu e aos patrocinadores que ajudaram o evento a acontecer. Então, muito boa noite para vocês, obrigado pelas respostas, mas, pessoal, calma que a gente ainda tem o encerramento. A gente vai vir daqui a pouquinho com mais uma apresentação, beleza? Então, não se esqueçam da presença e a gente já vem com o encerramento. Olá, gente. Tudo certo. Uma boa noite a todos. Então, eu queria fazer o agradecimento final. Opa, desculpa que eu tô com eco. Eu queria fazer o agradecimento final a vocês e a todos. Então, primeiro, nossos 8 patrocinadores. A Brain Lab, a ABFM, a Electa, a RTCom, a Varian, a Quantum Designs, a APM e Torb Labs. Um obrigado a esses que nos ajudaram e nos apoiaram. Também um agradecimento aos nossos palestrantes. Trouxe aqui uma foto de todo mundo. Obrigado por ajudar, a esse apoio do convite que a gente fez a vocês. Também sem vocês a Semana da Física não teria acontecido, então estamos aqui todos juntos. E um agradecimento especial a toda a nossa equipe do evento. Aqui então temos o Lucas, a Ariane, a Carla, o Cauê, o Samuel, a Thaís, a Laiane, a Gabriela, a Jezabel, a Laura, o Caio, Giovana, Isadora, Maria, Vinícius, Letícia, Maria Eduarda, a Lucas, Ana Beatriz, Júlia, Lara, Arlan, Carolina, Isabela, o Pedro, o Carlos Garrido, nosso professor, o Rodrigo, eu, Victor Hugo, a Vivian também nos ajudou e a Carolina Guimarães pelo programa da pós-graduação. Então, pedimos desculpa também pelos contratempos que tivemos durante o nosso evento. A lista de presença aqui vai continuar aberta por mais 1 hora. Não deixe de acompanhar o nosso canal aqui no YouTube, esse é onde está ocorrendo a live, e também o do programa de pós-graduação do nosso departamento aqui de Física, a FAMB, Física Aplicada em Medicina e Biologia. Então, neste momento, eu encerro a nossa 20ª Semana da Física Médica. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e, como o bom professor Guidelli diz, sextou. Boa noite a todos, esperando vocês no ano que vem. Muito obrigado por todos. Professor, gostaria de vir aqui dar o último recado com a gente? Gostaria. Bom, boa noite a todos. Assim, foi muito bom. Assim, eu assisti grande parte das apresentações aí que foram feitas. Eu acho que o evento teve muita qualidade, certo? Isso deu para ver aí pela presença aí tanto dos palestrantes, assim, a qualidade dos palestrantes, quanto pela presença de diversos estudantes, não só da USP, sino de outros lugares do Brasil. Então, eu gostaria de parabenizar aí a comissão organizadora, certo? Legal. A todo mundo da comissão organizadora, e também gostaria de agradecer, obviamente, aos patrocinadores do evento, e só dizer que tudo é possível somente graças a que todos os estudantes, a maioria dos estudantes do curso ficam empolgados com a semana, assim, envolvidos na semana, na verdade, e eu gostaria de estimular aí que continuem com isso, certo? Vocês veem aí que essa semana, eu acho, contribui muito para vocês, para todos vocês, tá certo? E para nós, como professores, também contribui, certo? Então, bom, é isso. Eu gostaria de parabenizar todos vocês e que continuem aí dessa forma aí. Obrigado, Vitor. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Boa noite a todos.